Vamos lá, galerinha do YouTube agora. Vamos continuar o segundo vídeo com Malaquias 3:10. Então tá bom. Então, quando você recebe uma carta, você olha de quem a carta veio e olha para quem a carta é. No caso, você recebeu ela geralmente para você. Então, você sempre faz isso com as coisas da Terra. Se você faz com as coisas da Terra dessa forma, você olha o remetente, olha o destinatário, depois você abre e começa a ler ali do começo. Porque com as coisas do céu, você também não faz a mesma coisa. Não dá tanta importância como as coisas da Terra também. Por que essa pergunta? Então, por quê? Porque simplesmente você não dá, né? Só por isso, né? Então, beleza. Vamos lá. Malaquias 3:10 é o que geralmente todos os líderes de igreja, os pastores, doutores, todos que cobram dízimo leem, tá? Se você cobra o dízimo, tudo bem, mas você não pode negar o que está escrito, tá bom? Você não pode, principalmente aqueles que fazem teologia, que na teologia, para quem não sabe, os teólogos, quando faz faculdade de teologia, na teologia, em muitos cursos, eles falam isso aqui. Eles falam, para mim, eu acho que é em todos os cursos, porque eu já ouvi já falar isso para mim já, que na teologia eles explicam tudo isso que vou explicar em Malaquias 3:10 aqui para vocês, tá? Tudinho. Na teologia falam na faculdade. E por que quando sai da faculdade não praticam isso? Por quê? Então, aí é a questão lá da igreja onde ele vai. Vamos lá. Malaquias, no capítulo 1, verso 1, tá? Então, como você pega a sua carta e lê o remetente, lê o destinatário, lê do começo, vamos fazer a mesma coisa, tá? Verso 1 fala de quem é a carta e para quem era a carta. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Então a carta aqui é para Israel, carne, tá? Judeu. Judeu que usa o cap na cabecinha. E era de Deus, a carta de Deus para Israel. Então não era para você, a não ser que você também seja judeu e use um cap daquele lá na sua cabeça. Peso a palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Ele continua e vai falando aqui da carta. Aí quando chega lá no verso 6, ele fala assim, ó, você pode ler depois, tá? O filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Por quê? Porque, mesma coisa, se na terra você honra seu pai, por que quando se trata de Deus você não honra ele também? Isso que diz isso aqui, né? O filho honrará o pai e o servo seu senhor. Esse eu sou o pai, onde está a minha honra? Esse eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Onde? Cadê? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E dissestes, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? E continua. Então, a carta de Malaquias, eles eram para os sacerdotes judeus que ofereciam os holocaustos, queimavam os animais para Deus, tá? Então não é para você, beleza? E se alguém ainda chega para você e falar assim, não, mas nós somos sacerdotes hoje, beleza, tá correto. Mas nós somos sacerdotes hoje, quando você crê em Cristo, e tem outras regras por aí, por Cristo. E Cristo, ele não era levita, Cristo era judeu. Então mudou o sacerdócio aí, beleza? Então é outra história. E além do mais, se você é um membro comum de uma igreja, os líderes das igrejas, ele não vai falar para você que você é sacerdote, tá? Ele vai te falar que você é apenas uma ovelha, é um membro normal, beleza? Sacerdote é ele. Então, se é ele o sacerdote, então é ele, a carta de Malaquias é para ele e não para você. Se ele se acha sacerdote desse jeito aqui como está em Malaquias, então a carta é para ele, não para você, tá? Mas o dízimo, para começar, essa Malaquias 3:10 começa com o começo da carta, beleza? Que não era para nós, era para Israel. Voltamos lá ao Malaquias 3, capítulos, verso 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Então, Deus falou o que aqui? Para quem? Toda a nação. Não precisa ser português e nem saber o alfabeto inteiro aqui
beleza? Para saber que está no singular essa frase aqui, tá? É toda a nação. Então era judeu carne, tá? E lá na frente eu vou mostrar que tem a diferença de quando ele fala a nação e as nações. A nação é judeu, as nações somos nós que não somos judeus, beleza? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Começa aí. A casa do tesouro não é não é o banco, tá? A casa do tesouro é lá em Israel e é um celeiro onde se guarda alimento. Então o dízimo ele não é dinheiro, o dízimo é comida, comida. Porque ele fala depois logo assim, ó, para que haja mantimento na minha casa e depois fazer prova de mim. E vai continuar aqui. Então o dízimo nunca foi dinheiro, nunca foi dinheiro. Por quê? Vamos voltar agora em outra historinha, lá dos 12 filhos de Jacó, tá? Como a história dos 12 anões, praticamente. Vamos lá. Jacó teve a sua esposa, Jacó teve 12 filhos. De 12 filhos, um deles se chamava Levi. Então, quando o povo de Israel finalmente entrou em Israel, onde está até hoje, eu acho que está lá, nem sei se saiu de lá ainda, mas está lá em Israel. Então Deus dividiu a terra de Israel em 11 partes. Por que não 12? Porque o 12º filho, Levi, não necessariamente é o 12º, mas só para supondo, eles não tinham terra. Por quê? Eles ficaram encarregados de cuidar só do templo, ou seja, da igreja daquele templo. Então eles ficavam ao redor, em aldeias ao redor do templo, e ficava todos eles ali para ministrar, para que ninguém chegasse sem ser eles no templo, porque Deus falou assim: se algum dos vossos irmãos chegarem até o templo, que não sejam vocês, certamente morrereis, beleza? Então que era para Deus não fulminar o povo, porque o povo, aquele povo lá era mal, bicho, era mal. Se você acha que tem alguém mal no mundo, aquele povo de Israel era mal. Então beleza, então para não fulminar, mais uma coisinha, pessoal. Então tá vendo como a eleição é pela escolha? Um povo mal daquele, mas porque Deus não rejeitou aquele povo em nenhum momento? Porque Deus escolheu, escolheu. Quando Deus escolhe, cara, não importa o que você faça, cara. Se Deus te escolheu, você pode comer terra, bicho, mas Deus te escolheu, cara. O que você pode fazer, velho? Não adianta. Então, mesmo aquele todo arrebentado, cara. Se Deus escolheu ele, cara, o que você vai fazer? Ele vai comer terra, ele vai lamber o chão, ele vai andar se arrastando que nem cobra no chão, bicho, mas no último dia vai ser salvo, cara. Não adianta, não adianta. Então tá vendo a eleição. Deus escolheu, acabou, bicho. Acabou, acabou, acabou. Se você é mal, você vai ser uma seda no final. Vamos lá, voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, voltando aqui, beleza, beleza. Ah, a historinha, lembrei. Então, Levi, ele não tinha posse, então eles ficavam ao redor do templo. E os 11 irmãos que tinham terras, eles trabalhavam, eles plantavam, eles colhiam, e todo o ano, vou mostrar, tá? Eu não só falo não, eu mostro também, eu vou mostrar. Todo o ano eles traziam o dízimo da colheita e davam para os levitas, que era para os seus irmãos comerem, tá? Não era mensalmente não, era o anual, o dízimo. Era uma vez no ano e a cada 3 anos dava outro. São 2 dízimos, tá? Então eles traziam para os levitas o dízimo. Então, você come dinheiro? Você come prata? Você come ouro? Não, você não come isso, não enche barriga. Você come endro, hortelã, cominho, arroz, feijão e por aí vai. Então eles traziam comida. Por isso que Malaquias 3:10 não fala dinheiro, por isso que fala mantimento. Ai, mas tem aqueles assim que falam assim, porque naquele tempo não tinha dinheiro. Mas vou mostrar para você que tinha dinheiro. Só você ir lá em Gênesis 44, onde fala da história de de José e seus irmãos, que José mandou colocar dinheiro na bolsa de um de seus irmãos para que ele fosse incriminado, entendeu? E antes disso também, quando Deus institui a circuncisão a Abraão, ali fala de dinheiro, e depois que vem isso, muitos anos antes de chegar aqui em Malaquias 3:10, vários lugares da Bíblia se fala em dinheiro, se fala em prata, se fala em ouro. Então como que não tinha dinheiro naquela época, né, pessoal? Não tem desculpa, né? Se você quer ser desobediente, você pode ser desobediente, mas você tem que entender que está escrito. Não pode negar o que está escrito, tá? E depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então o pessoal fala assim, ó, se eu dar o dízimo, vai abrir a janela do céu e eu vou ganhar mais dinheiro, vou ganhar mais bênção, né? Mas ninguém sabe que quando se abre a janela do céu, acontece outra coisa, né? Então uma dica para vocês que pensam assim, tá? Não estou acusando vocês, eu também pensava isso, tá? Também pensava isso até eu ler e entender isso, tá bom? Mas veja bem, quando se abre a janela do céu, é melhor você sair de casa com guarda-chuva,
tá? Para você não ficar tudo molhado. Vou mostrar por quê. Vai lá em Gênesis 7. Gênesis 7, 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 capítulo, verso 11. Olha lá, o dilúvio, olha só. No ano 600 da vida de Noé, Gênesis 7, 11, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então, quando abre a janela do céu, chove. Então, põe a capa de chuva, põe o guarda-chuva, você pensa desse jeito, tá? Por isso, pessoal, não é dinheiro, pessoal, porque aquele tempo os filhos de Israel eles precisavam de chuva para poder produzir, para poder levar o dízimo para os seus irmãos, para eles mesmos poderem comer. Então, eles precisavam de chuva e não de dinheiro, tá, pessoal? Vamos lá continuar aqui, ó. No verso 11, outro mais importante ainda. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma, ó, o fruto da terra, e a vide no campo vos não seja estéril. Eu te pergunto, o demônio come maçã? O demônio come banana? O demônio come arroz, come feijão? O demônio tem estômago, por acaso? Já viu algum demônio abrindo sua geladeira para comer as coisas da sua geladeira? Não, né? Por quê? Porque o devorador aqui, que ele fala, não é o demônio. Vou mostrar o que é o devorador que come o fruto da terra e a vide no campo. Vamos lá em Joel, o profeta Joel. Estou falando rápido porque o tempo aqui passa muito rápido mesmo. Joel capítulo 1, verso 1. Vamos lá. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra, todos, até nós, ó, pode ser nós também. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, Joel admoestando o quê? Para que aqueles daquele tempo, eles contassem para os filhos dele, que os filhos contassem para os seus netos, os netos contassem para os bisnetos, assim por diante. O que Deus tinha feito de mal a Israel pela sua desobediência, que é o que fala aqui, ó, no verso 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. Ou seja, a lagarta veio, comeu a plantação, mas sobrou um resto. O gafanhoto veio e comeu esse resto, e sobrou mais um resto. E o que ficou do gafanhoto comeu a locusta. A locusta comeu e ficou mais um pouquinho. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Ou seja, Deus mandou os insetos, o seu exército, para comer as lavouras, o fruto da terra e a vide do campo dos israelitas, para eles perecerem de fome, para sofrer. Porque era desobediente, era mau, então foi sofrer. Deus avisou e eles foram sofrer, entendeu? Então, quando Deus fala que repreenderá o devorador, aqui em Malaquias 3:11, não é o demônio, tá? É o gafanhoto, beleza? Então, se você acha que é o demônio, o devorador aqui é o demônio, mas é o gafanhoto. Então, quer dizer que João Batista está escrito que ele comia gafanhoto e mel, certo? Então, se o gafanhoto é o demônio, então quer dizer que João Batista comia um demônio de manhã, no café da manhã com leite, com mel, quer dizer, não tomava leite. Então, comia um demônio no almoço, comia um demônio na janta. E isso, quando ele não jejuava, e no outro dia que fosse comer, estava com mais fome ainda. Eram uns 2, 3 demônios por refeição. Então, já tinha se acabado grande parte dos demônios da terra. Então, não é o demônio, pessoal. Vamos lá, verso 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Está vendo a diferença aqui, pessoal? Ele fala no verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Ou seja, ele vai falar de Israel. Mas se Israel cumpriu o dízimo e as outras leis que estavam escritas na lei de Moisés, Deus faria o quê? Deus mandaria a chuva, fazer prova deles, ok? E eles iam produzir muito fruto, muita hortelã, muito endro, muito cominho. E todas as nações que eram ao redor deles, que não temiam a Deus, no verso 12 fala assim: e todas as nações somos nós, tá? Qualquer um que não é judeu, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Beleza? Então, é a diferença. A nação judeu, as nações gentios, nós, ok? Mais uma prova que o dízimo não é dinheiro. Mateus 23:23. Vamos lá. Mateus 23:23 fala assim. Tem calor demais aqui. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É Cristo falando, tá? Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas.
Então Deus falou que Cristo falou o que aqui? Deixou claro que os fariseus, os judeus, os escribas, eles dizimavam comida, não era dinheiro, ó. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho. É comida, tá vendo como que era comida que dizimavam? Porque os levitas, seus irmãos que não tinham terra, eles precisavam comer e não comprar casa. Porque onde eles iam comprar casa se eles não tinham casa? Se eles não tinham terreno para construir casa? Onde? Me fala. Então, aí tem aqueles que falam assim, tá vendo? Mas esse verso aí, ó, é uma prova que Cristo pediu o dízimo. Cristo pede o dízimo, ele pediu o dízimo. Tem muita gente que fala isso, mas veja bem, ó. Para quem Cristo pediu o dízimo aqui? Para quem Cristo pediu, para quem Cristo reforçou o dízimo, que já dava o dízimo. Para quem que ele reforçou? Foi para quem que ele falou isso aqui? Foi para os seus discípulos? Não. Foi para Maria, sua mãe? Não. Foi para os seus irmãos desobedientes? Não. Foi para quem que ele falou isso? Foi para os escribas e fariseus. Olha o adjetivo agora. O que eles eram? Os escribas e fariseus, eles eram o quê? Hipócritas, hipocrisia pura, entendeu? Então ele falou para aqueles hipócritas que eles tinham que dar o dízimo, entendeu? Por quê? Ele falou que eles ainda tinham que dar o dízimo, porque como Cristo não tinha morrido ainda, a lei de Moisés ainda estava em vigor. A lei de Moisés só perderia o seu vigor, a sua força, vou explicar depois que nunca teve força, tá? Quando Cristo morresse na cruz. Então, enquanto Cristo não morreu, a lei estava vigorando, beleza? É por isso que Cristo falava assim, quando aqueles que ele curava, que era para ir para o templo oferecer a devida oferta pela sua cura, que estava na lei isso aí. Quando você era curado, tinha que dar uma oferta no templo, entendeu? De agradecimento a Deus. Então, da mesma maneira, ainda estava valendo o dízimo, mas ele falou para quem? Não para os seus discípulos, tá? Falou para os hipócritas dos judeus e dos fariseus e dos escribas, beleza? Vou terminar esse vídeo por aqui, mas ressaltar uma coisa só, tá? Como que eu posso falar isso aqui? Não me importa de que igreja você é, não me importa o que você seja, não me importa o que você é, tá? Eu só estou fazendo o que eu acho que tem que fazer, mais nada, é mostrar o que está escrito. Foi isso aqui que me salvou, isso aqui eu tenho que mostrar, beleza? Então não importa de onde você vem, de onde você é, o que você fez, o que você não fez. Se você quer me xingar, pode me xingar, porque eu sei que eu sou um lixo, sou um verme, sou inútil e sou pior que você, beleza? É isso, falou!